Policiais da DEIC prenderam um homem de 59 anos, condenado por ter estuprado uma menina de apenas 8 anos de idade. A prisão ocorreu no bairro de Pescaria. A Italine Marques, ela vem com esses detalhes a partir de agora, porque é mais um caso triste, né, envolvendo uma criança. Ita, boa tarde, minha amiga. Traz essa informação. Oi, Fabão. Boa tarde para você, amigo. Boa tarde a todos. O crime, na verdade, aconteceu em 2004, quase 20 anos, né? 18 anos se passaram e agora que este homem foi preso porque ele passou um tempão foragido. A gente vai conversar agora com o delegado Sidney Tenório, daqui da DEIC, que está à frente dessa situação, dessa prisão. Delegado, boa tarde para o senhor, bem-vindo. Conta para a gente, né? Como que os senhores chegaram até este indivíduo, este criminoso? Nós recebemos um mandado, né, desse cidadão que estava foragido desde o ano de 2012, né, quando encerrou os processos no Tribunal de Justiça, então ele conseguiu foragir aqui do estado de Alagoas. Nós tivemos a informação que ele teria retornado para o povoado Saúde, né, que fica ali próximo de Pescaria, onde ocorreu o crime, né, o crime ocorreu toda naquela região do litoral norte de Maceió, né, no ano de 2004, né, a informação que a gente teve ao ler o inquérito foi conduzido na época pela doutora Ana Luísa, lá da Delegacia dos Crimes contra Crianças e Adolescentes, e deu conta de que a criança, de 8 anos na época, que hoje já é uma mulher, né, ela estava chegando em casa, pediu com dificuldade para conseguir abrir a porta, e aí pediu ajuda ao vizinho, que era esse rapaz, né, esse senhor hoje, e ele foi ajudar. Com isso, ele entrou na casa, levou a criança até o quarto, onde praticou atos libidinosos com ela, né, assim, alguns atos sexuais. E terminou que na época ele foi identificado, a criança falou, ele conseguiu foragir, não foi preso durante o inquérito, não foi preso durante o processo. Quando saiu a sentença, né, de 10 anos de reclusão em regime fechado, ele não estava mais aqui em Alagoas, conseguiu fugir. Mas aí nós conseguimos diligenciar, ontem conseguimos prendê-lo, né, não houve qualquer tipo de resistência. E agora, finalmente, depois de 18 anos, ele vai começar a dar cumprimento a essa pena em regime fechado. Delegado, ele disse onde ele estava todos esses anos e há quanto tempo ele retornou? Ele falou só que não estava mais no estado de Alagoas, então logo tomou conhecimento de que havia sido expedido um mandado de prisão preventiva para o cumprimento da pena. Ele disse que não ia se entregar, então fugiu, né, foi para outro estado, ele não falou, não detalhou muito, até mesmo porque a gente tem pouco contato, né, a gente tem um contato muito curto. A gente cumpre o mandado, traz aqui para a DEIC, dá o cumprimento ao mandado, depois ele vai seguir para o sistema prisional para dar início ao cumprimento da pena. Assim, a gente sempre prioriza, né, a gente recebe com uma certa frequência, né, na terça-feira nós recebemos um outro mandado de um outro crime de estupro vulnerável que ocorreu aqui também na cidade de Maceió. E nós prendemos rapidamente. Esse também, assim que a gente recebeu a informação, onde nós fomos até o povoado Saúde, né, que fica no litoral norte. A gente sempre prioriza esse tipo de mandado porque, assim, a nossa preocupação são pessoas que geralmente praticam crime de violência contra a criança. Ele pode vir a reincidir, né, ele pode. E a gente sabe que hoje em dia a gente pode ter criança na rua, como pode ter criança ainda, outros parentes próximos. E assim, jamais. A gente sabe que, por mais que a gente seja uma criança, no caso de... Esse era de 9, esse era de 8, o outro era um tio, esse era um vizinho. São pessoas que a gente sabe que vai marcar para o resto da vida daquela mulher, daquele menino, esse tipo de violência sexual. Então, assim, a gente faz... É preciso que a sociedade saiba que quem faz qualquer tipo de violência contra a criança deve ser preso, deve ser processado. A pena é séria, né? A pena é dura. Crime de estupro vulnerável, a pena de 15 anos de reclusão. Né? Assim, então, a gente sabe, por isso que a gente corre atrás, tão logo recebe os mandados. Delegado, neste caso, este homem, ele já foi conduzido para o sistema prisional? A pena dele é de quanto tempo? Começa a ser cumprida a partir de agora? Isso, né? É uma pena de 10 anos de reclusão, ele já foi para o sistema prisional. A gente sabe que hoje, com alguns benefícios, é um crime hediondo, né? A gente está tratando de crime vulnerável, né? É um crime hediondo, onde ele tem que cumprir pelo menos ali. A gente espera que ele fique pelo menos entre 3 e 4 anos preso em regime fechado, para depois começar a regressão da pena. Então, assim, ele vai ter bastante tempo para pensar, para saber, e serve, né? A gente sabe que a pena tem uma dupla função. A gente tem a função principal da pena é punir aquela pessoa que praticou o ato, mas também de servir para a sociedade geral. Então, a sociedade geral precisa saber que quem faz qualquer tipo de abuso contra a criança e adolescente vai preso e a pena é muito severa. Delegado, muitas vezes esses criminosos acabam recorrendo, né? Principalmente nesse tipo de crime sexual. Este rapaz preso, ele já teve alguma passagem antes, algum histórico? Não, a gente, assim, pelo menos não tem conhecimento nesse período que ele ficou foragido. Anteriormente, não, né? A gente sabe que, assim, aquela coisa, né? É uma criança de 8 anos, né? O que leva um homem adulto na época já, a ter algum tipo de desejo sexual por uma menina de 8 anos de idade. Então, a gente sabe que isso aí é algum transtorno. Claro que esse transtorno não tira a capacidade dele, inclusive, de ser punido, né? Então, assim,
A gente sabe, então, por isso o risco, né? A gente tem que ter a sociedade, ele precisa saber, inclusive, porque não pratica esse crime novamente. Por isso que a gente dá essa prioridade absoluta quando chega mandados de estupro de vulnerável aqui na DEIC. Delegado, os senhores da polícia, muito mais do que a gente da imprensa, lidam, né, diariamente com esses casos, e o senhor disse que até ocorreu recentemente um outro. Os senhores identificam que geralmente é esse tipo de gente, assim, que tem um laço ou familiar, ou de confiança com a vítima ou com a família da vítima para ter essa facilidade de acesso? É a experiência que a gente tem já com alguns anos de polícia, né? Assim, em alguns anos como delegado, é de que na grande maioria dos casos é uma pessoa que é próxima da vítima, né? Infelizmente, assim, geralmente é padrasto, né? É aquela pessoa que você coloca no seio da sua casa para tomar conta do seu filho e é a pessoa que tem uma aproximação maior e termina que a maioria dos casos é de padrasto, né? Infelizmente. Tá ótimo. Delegado, muito obrigada pelas informações, bom trabalho para o senhor, parabéns pela atuação. Fábio, mais um caso a gente celebra, porque como o delegado bem falou, serve de punição, serve de exemplo para quem está em volta. A gente lamenta porque só de pensar, né, como tudo aconteceu, essa menina, hoje uma mulher, suponho que ela deva carregar esse trauma por um bom tempo, espero que não, mas suponho que sim. E que sirva de exemplo, né? E o alerta também para os pais responsáveis, porque como o delegado falou, a gente da imprensa também, que volta e meia tem contato com esses casos, também observa que na grande maioria os criminosos são pessoas que têm a confiança dos pais dos responsáveis, vizinhos, padrastos, avós. Então, pais, fiquem muito atentos com quem vocês deixam seus filhos, tá bom? A gente volta ao estúdio. Muito obrigado, Italine Marques. Estendo um abraço ao competente delegado Sidney Tenório, trazendo essa informação para você que está em casa de mais um condenado, de mais um estuprador, mais um criminoso que foi tirado de circulação, mesmo que tardiamente, né? Mesmo que tardiamente, ele ficou fora do estado de Alagoas, mas a conta chegou com juros, com mora, com correção para esse criminoso. Hoje, a menina na época tinha 8 anos. Hoje, uma mulher com 26 anos e traumatizada. Não imagine o senhor e a senhora que quando coloca a cabecinha no travesseiro para dormir, às vezes casada ou não, que não venha na cabeça o trauma que ela sofreu aos 8 anos de idade. E eu falo para você, como 10 anos a previsão de pena aí dita pelo delegado é muito pouco. 10 anos é algo, sabe, para um criminoso de um naipe, um criminoso estuprador, 10 anos é muito pouco. E ainda tem os benefícios, né, que a própria lei facilita, depois de um período preso, no regime fechado, ele pode ter um bom advogado que vai fazer um trabalho atuante, bacana, e vai dar a liberdade aí para esse camarada, né? Monitorada, seja lá o que for. Então, 10 anos eu ainda acho pouco. Parabéns à polícia e à justiça aqui do estado de Alagoas que conseguiu colocar atrás das grades mais um estuprador, vagabundo, safado, sem vergonha, que deve pagar no sistema penitenciário. De verdade, esse é o desejo do homem de bem, do povo de bem aqui nesse Brasil.